Uma perturbadora previsão de Elon Musk vem ganhando traços e, com isso, acende um alerta. Talvez o último. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Elon Musk usou sua própria rede para peitar o autoritário Alexandre de Moraes. O perfil de assuntos governamentais globais da Plataforma X comunicou uma nova ordem absurda vinda de Moraes. De acordo com as reportagens da imprensa brasileira, Moraes ordenou por sua própria autoridade que o X excluísse publicações que criticavam um político brasileiro e deu ao X um prazo irrazoável de apenas 2 horas para cumpri-lo, sob multa diária de R$100 mil. O X cumpriu de boa fé, retendo as postagens no Brasil no mesmo dia. O STF estabeleceu esse prazo sem qualquer conhecimento técnico de que a aplicação seria possível. Na verdade, isso pouco importa para ele, pois o objetivo é aplicar uma forma de censura. Ao delinear as balizas sobre quais modelos devem ser banidos, as plataformas vão aplicar algoritmos reguladores. Na prática, será uma espécie de censura prévia. Ou seja, as postagens irão ser apagadas antes do público analisar se aquilo é verdade ou mentira. Será um medo imposto por um único juiz supremo, que já mostrou mais de uma vez não tolerar o debate ou a discordância. Essa imposição, marcada pela disseminação do medo, está presente em todos os lugares. O jornalista Guzzo reforçou que Moraes está caçando médicos acusados de não cumprirem decisão de Moraes sobre o aborto. Isso é errado em tantos níveis que fica difícil comentar sem usar uma redundância. Bom, basicamente, ele tratorou um entendimento técnico do Conselho Federal de Medicina, que é baseado na OMS. E o mais assustador é que esse entendimento é de viés de esquerda. Ou seja, estamos descendo a ladeira da radicalização de viés de esquerda. E com relação ao porte de 40 gramas de maconha, não foi diferente. O senador Cleitinho, usando um análogo à maconha, o orégano, criticou a decisão do STF e afirmou que o Congresso irá bater de frente com os togados. Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira. Você compra maconha no supermercado? Você compra maconha em banca de revista? Tem como comprar maconha em farmácia? A maconha aqui no Brasil é legalizada? Uma ação dessa aqui do STF, uma decisão dessa aqui, só vai fortalecer o tráfico. Foi isso aqui que eu recebi. Eu não sou usuário e nem sou traficante, mas está rodando no WhatsApp. Esclarecendo, 40 gramas é igual 133 baseado. Se for 0,30, daria um baseado. Um baseado, R$10, gente. 133 baseados, R$1.330. Considerando que um aviãozinho venda isso por dia, no final de 30 dias, daria R$39.900 para o tráfico de drogas. Se considerar que em uma cidade com 30 mil habitantes possa ter 100 aviãozinhos, o valor mensal para o tráfico é de quase R$4 milhões. Então uma decisão dessa aqui do STF só está fortalecendo o tráfico de drogas no Brasil. Cleitinho, mas o que você está mostrando aqui e o que vai ser resolvido? Dentro do Senado, a gente já aprovou uma PEC em primeiro e segundo turno que criminaliza qualquer tipo de droga. Então essa PEC agora está na Câmara, com uma decisão agora do presidente da Câmara, do Arthur Lira, para que possa pautar o mais rápido possível, para que a gente possa votar e mostrar para o STF que quem representa o povo, quem tem que legislar, somos nós parlamentares. Musk sempre votou nos democratas. E assim como muitos, era um progressista por osmose. Porém, ele quebrou as correntes ao perceber que a cultura progressista iria destruir o mundo. Na verdade, apenas o Ocidente, já que o Oriente aplica um conservadorismo de Estado, o que podemos chamar de pseudo-conservadorismo. E sim, os progressistas deveriam estar preocupados com isso. No início da pandemia, Musk previu que a militância woke iria destruir os Estados Unidos. Ele definiu a cultura woke como se fosse um vírus,
que se propagou graças à indústria do entretenimento. E na frase, ele completou: e que está empurrando a civilização para o suicídio. O que aconteceu com um influenciador conhecido como Gato Galáctico é um exemplo do que Musk alertou em 2020. No X, eu publiquei o vídeo que recebeu um indevido congelamento. Já fiz um vídeo explicando a polêmica envolvendo o Gato Galáctico, completando com um vídeo original que deu origem ao quadro congelado, divulgado pela militância. Era apenas uma contagem regressiva para entrar no palco. A maioria das pessoas tem dificuldade em baixar o mindinho para formar o número 3. Eu sou uma delas. E isso não me transforma em nazista. Certamente, Hollywood tem uma parcela de culpa nessa história. Os verdadeiros fanáticos são aqueles que demonstram fascismo através de ações concretas, e não através de gestos que podem ser interpretados como se estivéssemos diante de um teste de Rorschach. Musk já havia publicado um desenho já há algum tempo que viralizou mostrando como a esquerda se radicalizou e virou um modelo fascista. O perfil de assuntos governamentais da plataforma também criticou o acúmulo da multa, que elevou o custo de 100 mil para 700 mil reais. Em contradição com sua própria ordem anterior, representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Bom, na verdade, Alexandre quer impor duas opções. Ou segue o que eu digo na risca, ou fecha as portas da plataforma. Musk afirmou que a lei está violando a lei. Ou seja, aquele que deveria defender a lei está usando a própria lei para feri-la. Kamala Harris, uma figura que pode substituir Biden no futuro, recebeu uma lição de Elon Musk. No X, Kamala afirmou que Donald Trump iria proibir o aborto em todo o país. Entretanto, isso não seria possível, levando em conta a própria estrutura constitucional, que garante autonomia aos estados norte-americanos. E Kamala recebeu uma checagem. Musk pontuou: quando é que os políticos, ou pelo menos o estagiário que gera a sua conta, aprenderão que mentir nesta plataforma não funciona mais? E adivinhe, nos Estados Unidos não haverá nenhum tribunal dito superior que impedirá Kamala de continuar mentindo sobre aborto. Os usuários do X dão conta e não precisam de um Estado interventor com um olho vigilante. Na verdade, um olho gigante vigilante. Bom, essa visão por si só já é uma expressão do autoritarismo e, portanto, antidemocrática. Afinal, Alexandre de Moraes não tem representação popular, ainda mais para substituir a verdadeira representação popular, que é o próprio povo. Bom, termino esse vídeo com outro alerta, não de Musk, mas sim de um experiente jurista, Fabrício Rebelo. Dizem que o Brasil não é uma ditadura porque aqui as instituições seguem formalmente funcionando, inclusive uma sem oposição das outras. A questão é que isso não garante nada. Na Venezuela, por exemplo, é exatamente assim, justamente para dar a aparência de democracia ao regime de Maduro. Não é, aliás, exagero hoje dizer que o Brasil segue fielmente o modelo democrático venezuelano, como há tempos se denunciava que ocorreria desde quando o judiciário passou a usurpar as funções do legislativo, exatamente como ocorreu por lá. E também como na Venezuela, talvez seja um erro depositar esperanças de solução na intervenção externa, a exemplo da escalada da demonstração da censura brasileira nos Estados Unidos, sobretudo no embate desencadeado pelas ações de Elon Musk. Lá, a exposição do autoritarismo no exterior não funcionou. O país segue uma ditadura, com suas castas de poder fortes e
suporte internacional vindo de países comunistas. É preciso entender que este pode, sim, ser o desfecho para a ditadura brasileira. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.